O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Frei Leandro, meu irmão no sacerdócio de Jesus, a quem mais uma vez reitero a minha acolhida com a sua presença aqui na nossa comunidade paroquial. Queridos irmãos e irmãs, você também que reza conosco pelas nossas mídias sociais, nós estamos no 4º domingo do tempo comum e nós estamos acompanhando a caminhada de Jesus narrada para nós, evangelista São Marcos. Se vocês se recordarem, nos últimos 2 domingos, nós vimos Jesus fazendo a escolha dos seus primeiros discípulos. E ao escolhê-los, ao chamá-los, a proposta de Jesus era uma só: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Ou seja, venham comigo para levarmos homens para Deus, para salvarmos vidas, para atrairmos corações para Deus. E hoje São Marcos começa narrando para nós o início dessa atividade missionária, evangelizadora de Jesus. São Marcos começa nos situando. Nós sabemos, Jesus morava em Nazaré. Agora ele veio para Cafarnaum, a região da Galileia, onde ele estava já no domingo passado que ouvimos. Esse lugar é um lugar estratégico. Não é à toa que Jesus inicia o seu ministério, o trabalho de evangelização ali em Cafarnaum. Cafarnaum, a gente pode dizer, é uma cidade portuária e tem uma entrada e saída muito grande de pessoas. E é um lugar também estratégico, porque ali nós temos acesso a várias cidades que ligam o país de Israel. Jesus está ali com essa finalidade. Qualquer coisa que acontecer aqui, rapidamente vai se espalhar. Nós ouvimos São Marcos concluindo assim o texto de hoje. E sua fama se espalhou rapidamente por toda a Galileia, lógico. Uma cidade que passa um monte de gente, todo mundo, um começa a contar para o outro e a notícia se espalha logo. Jesus tem pressa para que a palavra de Deus chegue ao lugar mais longínquo, aos muitos corações. Mas eu gostaria de iniciar a nossa homilia hoje chamando a atenção para o seguinte: quando nós pensamos, vamos evangelizar, vamos levar o nome de Jesus aos homens, primeira coisa que talvez venha à nossa cabeça é: vamos a lugares onde Jesus ainda não chegou. Vamos falar com pessoas que ainda não conhecem Jesus.
Vamos evangelizar aqueles corações que ainda não têm uma experiência com Deus. Isso seria a lógica. Então vamos aonde estão os pecadores, onde todo mundo bate o olho e fala, esse povo é um povo perdido. É aqui que a gente tem que jogar a nossa rede. Jesus não começa aí. O texto diz que em Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entra na sinagoga. A sinagoga era o lugar da oração, aonde os judeus se encontravam ao menos uma vez na semana em comunidade para escutar a palavra e os ensinamentos dos escribas. Ou seja, eram pessoas que já estavam em contato com Deus. Eram pessoas que a gente julgaria que já são de Deus. É lá que Jesus vai. Isso aqui é algo muito pertinente a nós, porque às vezes nós temos a tendência de pensarmos que porque estamos na casa de Deus, nós já estamos salvos. Ou, às vezes, as pessoas, que é difícil falar às vezes da gente, né? A gente tem uma facilidade de falar do outro. As pessoas julgam a gente como se nós fôssemos melhores do que elas, porque afinal de contas, a gente vai à missa, a gente reza, a gente participa da igreja. As pessoas têm essa ideia de nós. Mas parece que Jesus está dizendo que o negócio não é bem assim. O lugar onde ele começa a evangelização é exatamente no lugar onde aquelas pessoas que ali estão acham que já são evangelizadas. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Nós estamos aqui porque nós precisamos muito, muito, muito da graça de Deus. Nós não estamos prontos, nós não somos bons. A começar desse que vos fala, nós precisamos mudar muito, 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 para chegar perto do que Deus espera de nós. Por isso aqui nesse lugar, ninguém tem o direito de apontar o dedo a outra pessoa. Ninguém tem direito de olhar para o lado e falar, nossa, fulano aqui, sim, você está aqui, por que não o outro? Eu estou aqui, por que não você? Estamos aqui porque aqui é o lugar próprio para aqueles que sabem com humildade reconhecer a própria miséria, a própria fraqueza. Por isso estamos aqui. Por isso, afastemos para longe de nós qualquer mentalidade puritanista, farisaica, de acharmos que tem muita gente lá fora que não presta. Coloquemos o olhar sobre nós e tenhamos a humildade de achar dentro de nós as tantas situações que ainda não prestam, que ainda não são como Deus quer. Ele entra na sinagoga e começa a ensinar. Aqui um outro detalhe. Como eu disse, a sinagoga era o lugar para eles da oração, do encontro com a palavra. E ao chegarem na sinagoga, eles ouviam a palavra de Deus e os mestres, os escribas, traziam o ensinamento. Jesus entra nessa condição. Uma outra coisa que às vezes a gente fantasia de Jesus, a gente acha às vezes que Jesus era um homem simples, nascido em Nazaré, e que de repente chegou um dia que ele falou, vou começar a pregar, e aí veio a unção do Espírito Santo e bum, ele começou a pregar. Não é isso. Jesus é alguém versado nas Escrituras, ele tem licença para entrar numa sinagoga e ensinar. Isso só era permitido aos escribas e os mestres, ou seja, pessoas que se preparavam, se dedicavam àquilo. E como que identificava isso? Pelas vestes que eles tinham. Você batia o olho, você sabia dizer, esse é um mestre da lei, esse é um escriba. Como vocês, digamos que alguém chegou aqui hoje pela primeira vez, de repente bateu o olho lá na porta, viu nós dois com as vestes, falou, aqueles lá são os padres. Se identifica assim. Jesus era alguém que estava qualificado para falar. Como na nossa assembleia, não pode uma pessoa levantar-se e dizer, hoje eu quero falar também aí sobre a palavra de Deus. E isso não é porque o padre é melhor do que vocês, não sou.
Acontece que nós ganhamos uma autoridade de Deus pela igreja para estarmos aqui. É uma autoridade instituída. Um leigo não tem isso. O leigo pode nos ajudar fazendo a proclamação da palavra, mas pregar a palavra, fazer uma homilia, interpelar essa palavra na vida dos fiéis, só os ministros ordenados podem fazer isso. Naquela época era da mesma forma. O escriba, o fariseu, ele podia fazer isso. Mas por que o senhor está falando isso, padre? Porque existiu uma situação que chamou a atenção do povo. Quando ele começou a pregar, a pregação dele, a palavra dele era diferente dos outros escribas. E não é porque ele tinha uma inteligência aguçada. A palavra dele era uma palavra carregada de autoridade, de poder, não de autoritarismo. Uma palavra carregada de autoritarismo vem de uma pessoa fraca, por isso ela tem que se impor. A pessoa que tem autoridade, ela é tranquila, ela é serena, ela fala o que tem que falar e ponto final. Ela não está preocupada com o feedback, ela não está preocupada se vai ter muitos links, likes, ela não está preocupada com isso. Ela fala o que tem que ser falado e ponto final. Jesus está cheio de autoridade. Nas Sagradas Escrituras tem um termo bíblico em hebraico que se chama dabar. Dabar significa uma palavra que contém nela uma ação, ou seja, diz e acontece. Lembra do livro do Gênesis? Deus disse, assim se fez. Primeiro dia. Só Deus tem essa palavra. Nenhum de nós temos essa palavra. A gente fala 1, 2, 10, 50, 1000 vezes. Mãe fala isso. Eu já cansei de falar para você. E você não obedece. Somos nós. Deus não. A palavra de Jesus é a palavra do próprio Deus. É uma palavra carregada de autoridade, que se você abrir o coração, tem o poder de tocar e transformar a sua vida. A palavra dos homens não. Por isso nós ouvimos na primeira leitura de hoje do Deuteronômio. Deus disse, eu vou mandar um profeta. E o que ele deverá dizer? As minhas palavras. Ai do profeta que falar em meu nome aquilo que eu não disse. Ele vai morrer. Isso é muito sério. Por isso vocês não estão aqui para ouvir as minhas ideias. Eu não tenho ideia nenhuma para dar para vocês. Vocês não estão aqui para ouvir minha opinião. Eu não tenho direito de trazer minha opinião aqui na frente. A minha opinião, como eu já disse outras vezes, eu posso dar no meu grupo de amigos. Aqui na frente, quando eu estou presidindo, não. Eu só posso falar aquilo que Deus ordena que fale. Não são minhas ideias. Por isso não tenho aqui uma preocupação para saber se isso está sendo agradável ou desagradável. Porque eu sei que tem dias que essa palavra vai agradar e tem dias que ela vai desagradar demais. Porque faz isso comigo. Essa palavra me desconcerta, me desinstala. A palavra de Jesus é uma palavra de autoridade. Agora chegamos no coração do Evangelho que eu gostaria de tratar nessa noite. Tinha um homem na sinagoga. E esse homem, diz o texto, ele estava possuído por um espírito mau. E a hora que ele ouve a pregação de Jesus, esse homem começa a gritar: que tens contra nós, Jesus Nazareno? Sabemos que tu és o Santo de Deus, viestes para nos destruir. Vejam, a palavra de Deus exorciza o mal. A palavra de Deus chacoalha os infernos. A palavra de Deus desestrutura as ambições demoníacas. E aqui há algo bastante curioso. Jesus, começando o seu ministério, ele depara, o primeiro combate dele é contra as forças do mal. Jesus não veio fazer nada contra a pessoa humana, muito ao contrário, ele veio salvar a pessoa humana. Agora, o que ele veio fazer? Destruir a obra de Satanás. Qual é a obra de Satanás? Nos arrancar das mãos de Deus, nos colocar na perdição. Jesus faz o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Nenhum de nós conseguimos combater o mal com as nossas forças. Só Deus pode fazer isso por nós. A hora que ele começa a falar, aquele homem que estava possuído dá um grito e diz
que tens contra nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Hoje pela manhã, lá em Roma, o Santo Padre, na janela do Vaticano, no Ângelus, ele disse algo muito interessante, com base neste trecho do Evangelho. Jesus nunca dialogou com Satanás. Nunca. O diabo tenta trazer questionamentos. O diabo tenta colocar Jesus na parede para ele responder alguma coisa. Jesus nunca trava diálogo com Satanás. Porque diálogo só pode acontecer onde tem duas aberturas para construir uma comunhão. O diabo não quer comunhão conosco. O diabo quer nos destruir. O que vem para nos destruir, nós não podemos dar crédito, nós não damos atenção a isso. Não, padre, mas Jesus falou. Jesus trouxe uma ordem. Não, padre, lá nas tentações ele falou. Jesus repetiu o versículo bíblico. Falar é responder o que você está perguntando. Que tens contra nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Jesus não responde isso para ele. Jesus diz: sai deste homem, sai. Jesus dá ordem ao mal. O nosso grande problema na vida é que muitas vezes nós entramos em diálogo com o mal. Nós entramos em diálogo com aqueles que querem nos ferir. Eles não querem nada conosco, querem só nos prejudicar. E às vezes a gente acha que a gente tem que conversar com esse povo, tem que entrar em diálogo. Não, eu vou converter, eu vou mudar a cabeça dele. Larga a mão, ninguém converte ninguém. O único que pode nos converter é o Espírito Santo. Olha para você, a luta que é para você converter. Você acha que você consegue converter alguém? Nós não podemos dar atenção a essas coisas. Pode falar o que você quiser contra mim, eu não dou atenção para isso. Eu sigo minha estrada, e o máximo que eu digo é: cala-te, sai de mim, eu não quero saber de você. Jesus faz isso com o mal. Agora, bonito, Jesus não mandou aquele homem calar. Jesus mandou o espírito impuro que estava naquele homem, porque o texto foi claro, aquele homem estava, o termo bíblico estava possuído. Ele não estava contaminado, porque contaminação pode estar numa parte. Quando eu digo está possuído, aquele homem está inteiro tomado por um espírito mau. Agora, vamos entender uma coisa: o diabo existe, ele nos persegue, todos os dias ele quer nos tirar de Deus. Mas não pensemos que o único combate que nós temos é com o diabo. Nós travamos uma luta contra outras realidades que estão dentro de nós e não nos fazem bem. Quantos sentimentos negativos que se levantam dentro de nós e tendem a nos possuir. O que significa isso? Não agimos por nós mesmos. Agimos com base dos impulsos dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, e muitas vezes eles estão desgovernados, descontrolados. Jesus quer nos libertar disso. Jesus não quer ninguém possuído por nenhum espírito mau, por nenhum sentimento que não autorize você a ser você mesmo. Jesus veio para isso, diz São João Paulo II. Jesus veio revelar Deus ao homem e o homem ao próprio homem. Você não pode viver dominado por nada. E tem tantas coisas que sem a gente perceber vão nos dominando. Mas como isso, padre? Situações que não deixam você ser quem você é. Basta nós olharmos para a nossa vida. Eu sou um padre. Como eu tenho que viver? Como um padre. E às vezes como eu estou querendo viver como um galãzinho. Você é um homem casado. Como é que você tem que viver? Como um homem casado. Você é um estudante. O que faz estudante? Estuda a criatura. Ele não vive nos barzinhos, nos botecos da vida. Está possuído por desejos, por vontades que roubam de você quem de verdade você é. E às vezes nós ficamos caçando o demônio. Acho que fizeram uma coisa contra mim, padre. Acho que fizeram um trabalho ruim. Tem coisas que fazem mesmo, mas o pior mal é aquele que nós autorizamos a acontecer dentro de nós. Quantas coisas estão te dominando e não deixam você ser quem de verdade Deus criou para que você seja.
Tem que ter coragem de deixar Jesus te exorcizar hoje e dizer: cala-te, sai. Nós não podemos viver uma vida que não seja a nossa. E para isso eu tenho que olhar para mim e dizer: a minha vida é essa. Eu escolho livremente isso daqui. Padre Zezinho já nos ensinava, né? Do que você escolher, é disso que você tem que depender. O problema é que a gente escolhe uma coisa e quer viver outra. Escolheu a família, coisa linda, maravilhosa, e quer viver o quê? Com os colegas. Não dá. É incompatível uma coisa com a outra. Escolheu um trabalho bom para ganhar bem, ótimo, e quer viver como? Você fazer o seu horário, não tem jeito. São incompatíveis. São pessoas que ainda estão destoadas delas mesmas. E gente, remédio pode ajudar, terapia pode ajudar, mas ninguém vai mudar isso em você, enquanto você não decidir. E isso é pegar você pelas próprias mãos e ter a coragem de perguntar: mas quem sou eu de verdade? O que eu busco na minha vida de verdade? Quem eu desejo ser nesta vida? Eu estou sendo, e às vezes nós não estamos sendo. Passamos o dia perdendo tempo, fazendo coisas que não são para nós. E aí no final, como estamos? Nos sentindo vazios, angustiados, tristes, com os sintomas mais doidos e variados do mundo, e falamos: não sei o que está acontecendo, de repente me bate uma tristeza, de repente me bate um vazio. De repente, não existe de repente. Existem coisas que nós vamos acumulando dentro de nós, até uma hora que transborda, até uma hora que a gente não se aguenta mais, e aí começamos a ir de um canto a outro, e não achamos a solução. Porque a solução é muito simples, é você olhar para você e ter a coragem de identificar quais são os demônios, aspas, que estão me possuindo. Cruz, credo, Padre, Ave Maria. Tá bom, vamos lá. Tem que falar como se estivesse falando para criança, né? Quais são os sentimentos ruins que te dominam? E que de repente você fica no arrependimento: eu não queria ter falado assim. Eu não queria ser assim. Deus não te criou para isso. Isso é vida mais ou menos. Isso é vida medíocre. Agora, não pense você que vir à missa, ouvir isso, amanhã você acorda tudo diferente. Jesus disse: cala-te e saia dele. O que o espírito mal fez? Sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Aquele homem viveu uma violência no seu corpo, na sua alma, para conseguir ficar livre. Não tem libertação sem um preço. É muito difícil ficar livre, e Deus nos criou para isso. Tem que ter muita coragem, gente. Desculpa a expressão, mas tem que ser muito raiz. Gente, Nutella não dá conta disso não. Tem que ser muito cabra da... Meu Deus, falei sem pensar, Frei. Depois a gente tem que editar esse negócio aí. Tem que vocês entenderem. Gente dodóizinha, nhenhenhen, não olhou para mim, não falou comigo, esse povo não aguenta. Racha para lá. Vocês não servem. Aqui é para quem quer ser feliz de verdade. E a gente não é feliz lendo livrinho de autoajuda. A gente é feliz se encarando e tendo a coragem de dizer: isso me escraviza, isso me deixa pela metade, isso faz com que eu não seja o pai que eu tenho que ser, não me deixa ser o homem que eu tenho que ser, não me deixa ser a mãe que eu preciso ser, não me deixa ser o padre que eu preciso ser. Eu não quero isso mais. E aí eu começo a lutar, o corpo vai estremecer, vai contorcer, vão levantar gritos dentro de mim. Mas eu serei livre. E o que significa uma pessoa livre? Uma pessoa feliz. E a pessoa feliz é aquela que olha para si e gosta dela mesma. Nós estamos no mundo em que nós queremos saber quem são as pessoas que gostam de nós.
Quantos amigos eu tenho? Você viu quantos seguidores eu tenho? O que adianta isso se você continua chorando sozinho? O que adianta isso se ninguém sabe o que passa dentro de você? O problema é que está inverso. Não é me preocupar quem gosta de mim, a questão é, eu gosto de mim? E não é que eu gosto do cabelo que eu mudei, do dente que eu coloquei, da barriga que eu arranquei, não é isso. De mim, da pessoa que eu sou. A olhar no espelho e falar, Deus, ó, tá dando certo, vamos embora. Pode aparecer um caminhão de inimigos. A gente diz, eu sou mais eu, bem, estou com Deus, vamos embora. Agora, quando isso não existe, a gente não dorme preocupado com o que o outro diz, com o que o outro pensa, com o que falou, com o que não falou. Aquele homem ficou livre depois de ter sido sacudido violentamente e ter emitido um grande grito. As pessoas que estavam em volta ficaram enlouquecidas e disseram: o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele não fala como os outros. Ele manda até nos demônios e eles o obedecem. Por que eles disseram ensinamento novo? Jesus, será que falou alguma coisa diferente? É que um escriba, ele falava o que ele tinha aprendido do mestre dele. Ele repetia o que o mestre tinha ensinado. O que Jesus disse, eles nunca tinham escutado. Porque Jesus falava do Pai. Jesus anunciava um Deus à misericórdia, um Deus que vem para libertar. E eles estavam acostumados a ouvir na sinagoga um Deus que condena, um Deus que aponta o dedo. Ensinamento novo, dado como quem tem autoridade. Jesus não falava segundo o mestre tal. Como é que Jesus falava? Eu vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Ele falava por ele, porque ele é Deus. Só ele pode fazer isso por nós, irmãos e irmãs. O que nós precisamos é encontrar com esta palavra de Jesus. Ela é a única que pode nos transformar. Ela é a única que pode nos libertar. Mas não nos esqueçamos. Para que isso aconteça, você tem que ter coragem de deixar aparecer diante dele os seus demônios. Aquilo que não deixa você ser quem de fato você é. Acredito que seja uma boa tarefa para nós nessa semana, elencarmos. Estou falando elencar com base em mim, tá? Pode ser que você seja um item só. Eu tenho vários, de sentimentos, de situações que não me deixam ser quem Deus quer que eu seja. É preciso colocar isso diante de Deus e dizer a Ele, eu não quero mais isso para mim. Eu quero ser eu quero ser feliz, eu quero pegar a minha vida nas mãos e dizer, que maravilha, meu Senhor, sou eu. O dia que isso acontecer, nós seremos mais felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.